E aí, pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos, pois nós estamos hoje na nossa aula 5, né? E o título, vocês já estão vendo aí, né? Assertividade no atendimento, gente. E já vamos aqui no nosso subtítulo, né? Comunicando com clareza e respeito. Então, hoje a ideia é a gente mergulhar em um dos temas mais desafiadores, gente. E, claro, ao mesmo tempo, mais recompensadores também do atendimento, porque nada, vocês devem ter ouvido falar muito disso, né? Da sua mãe, do seu pai, nada é bem fácil. E as coisas que não são fáceis são aquelas que no final, quando concretizado, né, te dão uma recompensa maior. E é disso que eu estou falando, tá, gente? Que é você ter êxito ali, realmente fazer acontecer. E não, talvez, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que dar o extremo de mim. Não, fazer o que você está proposto, naquilo que você está trabalhando, e você fazer de uma maneira que realmente faça sentido, não só para você, mas todo o seu ecossistema, tá, gente? Então, como se comunicar de forma firme, clara e profissional, né? Nós vamos ver, e sem ser grosso e sem ser, né, também muito passivo, né, gente? Então, se você já se encontrou, né, numa situação em que precisou dizer um não para um cliente, saiu ali tendo aquele sentimento ruim, ou então, né, cedeu contra a vontade e se arrependeu depois de ter, né, cedido muitas coisas, hoje essa aula vai ser feita aí para você, tá bom, gente? Então, assertividade é como a gente andar numa corda bamba, né? De um lado temos a passividade, né, onde a gente se cala e se frustra, né? Do outro, a agressividade, né, gente? Onde a gente muitas das vezes explode e acaba queimando pontes aí. E no meio, gente, no meio, bem no equilíbrio, está a assertividade, onde a gente se coloca com confiança, mas também sem pisar nos outros, tá? Soou difícil para vocês, né? Mas calma que a gente vai descomplicar tudo isso aqui juntos. E eu sei que para muitos de vocês, né, gente, especialmente quem está começando agora no mundo do trabalho, pode ser assustador ter que impor ali alguns limites, dizer não algumas vezes, né? Ou lidar também, como a gente falou, né, com clientes difíceis. Então, é normal, né? Mas acreditem, a assertividade é uma habilidade que pode ser aprendida, treinada e também dominada por todos nós. E quando a gente domina ela, magicamente aqueles conflitos ali se tornam uma venda, ou melhor dizendo, né, uma oportunidade para vocês entenderem num contexto geral. Os clientes difíceis, gente, se tornam, né, aqueles desafios interessantes. E o não vira um não, mas que tem, né, mas que mantém todo mundo ali feliz. Ah, gente, um spoiler para vocês aqui. Essas técnicas não servem só para o trabalho, viu? Servem para a vida de vocês, para lidar com a família, com os amigos, nos relacionamentos, né? Então é um treino de comunicação e inteligência emocional aí que vai transformar a forma de como vocês interagem com o mundo em si. Então espero que vocês estejam preparados, né, para perder esse medo de se posicionar e aprender, né, a se comunicar como um verdadeiro profissional, tá bom? E claro, gente, antes da gente se conectar, né, aos conceitos e às técnicas, eu quero deixar bem claro o que a gente vai conquistar hoje no final da aula aí. E claro, junto com quem? Com o seu professor aqui da Martech, o professor Jefferson, tá bom? E bora lá, gente. E, gente, por que assertividade não é um conceito, gente, abstrato? Já começou assim, não é? É algo prático, tá? Com resultados e muito mais concretos ali no dia a dia de vocês. Então, ó, bora para os nossos 3 objetivos aqui principais para hoje, tá bom? O primeiro, diferenciar a comunicação passiva, agressiva, e tem a terceira, que é a assertiva. Então aqui a gente vai fazer, na verdade, um raio-x daqueles estilos de comunicação
que muita gente acha que só existem duas, né, gente? Ou você é bonzinho e aceita tudo, que é ali o passivo, ou é bravo e manda real, que é visto como agressivo. Mas existe, gente, sempre um terceiro caminho, muito mais eficiente e também muito mais conectado ao mundo profissional, que é o assertivo, né? Vocês vão aprender a identificar cada um desses estilos em vocês mesmos e também em outras pessoas. E o mais importante, gente, vocês vão entender as consequências de cada uma escolha. Porque sim, gente, a comunicação é escolha. E cada estilo traz um resultado completamente diferente do outro, tá certo? O segundo aqui, gente, nós vamos aprender a aplicar técnicas para fazer, né, para dizer, na verdade, um não com aquele profissionalismo. Esse aqui é o grande desafio de 99% dos atendentes, tá? Até para mim foi algo muito difícil aí de eu conquistar, né? Então, dizer não, gente, é uma arte. E quando ela é bem feita, né, em vez de afastar o cliente, né, ele constrói uma confiança e respeito. Então, a gente vai aprender algumas técnicas aqui mais específicas para negar alguns pedidos, recusar, né, propostas e também estabelecer alguns limites sem que a gente leve aquela vibe, né, para a pessoa como grosseiro, sem mentir, sem queimar o relacionamento ali com o nosso cliente. Então, qual que é a ideia? A gente vai derrubar o mito de que o cliente sempre tem razão e substituir isso por, né, o cliente sempre merece respeito, mesmo quando não tem razão, tá certo? O terceiro aqui, gente, é gerenciar conflitos com equilíbrio emocional, gente. Gente, é aqui que a gente chega no nível avançado dessa aula, tá? Conflitos, gente, acontecem, vão acontecer, né? Clientes irritados, situações que vocês vão ver injustas, expectativas irreais, né? E isso é parte do jogo mesmo, tranquilo. A diferença aqui, gente, está como que a gente lida com tudo isso. Então a gente vai aprender a manter ali um pouco a calma quando tudo parece estar, né, pegando fogo, a não levar as coisas para o lado pessoal, gente. Mesmo quando a crítica talvez seja direcionada a você, tá bom? Eu sei que é difícil. E a transformar aquelas situações de confronto em novas oportunidades e também de soluções, tá? E isso não é magia, gente. É técnica, preparação, né, que é conectado ao nosso emocional. E se vocês olharem, gente, esses três objetivos aqui se conectam, né? Por quê? Primeiro a gente entende o estilo de comunicação, né, a teoria. Depois a gente aprende a dizer não, a técnica, e finalmente a gente gerencia esses dois mundos, né? Que é a prática ali mais avançada. É uma escada onde cada degrau a gente já vai para os próximos passos automaticamente e no final vocês vão estar preparados para lidar com situações mais desafiadoras ali do atendimento. O mais incrível, gente, é que essas habilidades têm um reflexo direto na autoestima e na confiança de vocês também. Então, quando a gente aprende a se comunicar de forma assertiva, a gente para de levar aquele frio na barriga antes dos atendimentos difíceis e para de ficar roendo, né, e remoendo conversas ali depois que elas acabam, né? E mudam, começam a sentir no controle daquelas situações, né? Então, espero que vocês estejam prontos, empolgados ali, né, com uma vibe de empoderamento comunicativo. Vamos começar aqui entendendo o que afinal é essa tal de assertividade aqui, né, gente? Então, vamos descomplicar, gente, um conceito que parece muito complexo, mas na prática é mais simples e poderoso do que a gente imagina, né? Que é a assertividade. Então, imagina a seguinte cena, gente. Você está no trabalho, um cliente chega pedindo um desconto que vai totalmente contra as políticas da empresa, né? Você não pode ceder, né, que é passividade, ceder ali. Então, como que a gente faz? Tudo bem, vou fazer assim mesmo.
né, e depois se arrepende e se sente mal, né? Ser grosso, gente, que é agressividade, de jeito nenhum. Está achando que é onde aqui, né? O cliente fica irritado e você perde a venda, né? Ser assertivo, gente. Entendo que você gostaria de um desconto, não posso alterar o preço, mas posso incluir uma garantia estendida sem custo. Que tal, né? O cliente se sente ouvido, né? E você mantém o respeito. Perceberam a diferença? Assertividade, gente, é exatamente isso. Conseguir se expressar com clareza e confiança, mas sempre com respeito pelo outro. É o ponto de equilíbrio entre ser um tapete e ser um trator, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho isso aqui, tá bom? Primeiro ponto, expressar opiniões e necessidades com clareza e respeito, gente. Aqui não é sobre, né, falar o que a gente quer, é sobre saber como falar. É ser direto sem ser grosseiro, é ser honesto sem ser cruel, tá? Um exemplo prático aqui para vocês, em vez de você estar errado, diga, entenda o seu ponto, mas veja por essa outra perspectiva, né? Então, outro ponto, gente, considerar direitos próprios e do cliente, tá? A assertividade é uma via, gente, de mão dupla. Seus direitos, né, que é ser tratado com respeito, ter suas regras e limites, né, considerados ali os direitos seu, e os direitos do cliente, ser ouvido, ter suas necessidades levadas a sério, receber explicações claras, né? O equilíbrio também, que é, olha aqui, eu tenho o direito de dizer não, e você tem o direito de entender o porquê, né? Entenderam? Construir confiança e relacionamento sólido, gente. Aqui tá a magia, tá? Quando você é assertivo, o cliente passa a confiar mais em você, porque você é transparente com ele. Os colegas passam a respeitar mais sua opinião, porque você se posiciona. Você constrói relacionamentos baseados, gente, na pura honestidade, não em medo ou submissão, né? O que assertividade não é, gente, não é ser agressivo, que é gritar, humilhar ou menosprezar o outro. Não é ser passivo, ficar calado, concordar com tudo, evitar conflitos a qualquer custo. Não é ser manipulador, que é usar indiretas, fazer essa chantagem emocional, ser passivo-agressivo. Assertividade na prática é conseguir dizer não sei, né, sem vergonha, pedir ajuda quando precisa, admitir erros sem se diminuir, receber críticas sem se defender, fazer críticas sem ofender. Por que desenvolver essa assertividade, gente? Porque ela transforma um profissional, né, respeitado pelos clientes e pela equipe, alguém confiável porque você é transparente, equilibrado porque você não acumula frustrações, eficiente, né, porque resolve conflitos de forma direta. E lembre-se, gente, assertividade não é um dom, é uma habilidade que se desenvolve com prática, com consciência. E o melhor lugar, né, para praticar é justamente no atendimento, onde temos as interações constantes com pessoas, né? E no próximo slide aqui, vamos conhecer os 3 estilos de comunicação que vocês vão encontrar no dia a dia e identificar em qual deles vocês se encaixam. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês estejam, né, conectados, entendendo, pois agora vamos fazer um diagnóstico comunicativo, gente. Assim como existem diferentes estilos de jogos, né, no esportes, no e-sports, existem diferentes estilos de comunicação no atendimento, tá? E entender, gente, qual é o seu, né, e como migrar para o mais eficiente, vamos dizer assim, é crucial para o seu sucesso. Então vamos explorar aqui 3 estilos que eu trouxe, os 3 principais aí, que é a comunicação passiva, né, que é o evitar conflito, gente. Esse é o estilo, né, de quem prefere deixar para lá, né, a enfrentar uma situação difícil. A característica dele, né, é aquele que evita conflitos a qualquer custo.
dificuldade ele tem em dizer não. A fala dele é uma voz baixa, postura curvada, né? Frequentemente interrompido ou ignorado, né? A frase típica deles, gente, tudo bem, pode ser do seu jeito mesmo. O resultado disso, gente, é horrível. Gera frustração interna, né? Então a pessoa se cala, mas fica remoendo, perde o respeito de todo mundo. Então as pessoas percebem que você não se impõe, né? Então, um exemplo real aqui, ó, atendente que aceita uma devolução fora do prazo porque não consegue dizer não, mesmo sabendo que vai se complicar com o gerente, né? Comunicação agressiva, o manda real, né? Esse é o estilo, gente, de quem fala sem pensar e acaba queimando pontes. As características deles eles impõem opiniões sem considerar os outros, usa o tom de voz elevado, linguagem acusatória, né? Uma postura invasiva, gestos bruscos, e a frase típica desse público, dessas pessoas é: você está errado e ponto final, tá? E o resultado disso é muito ruim, o nome já diz, né? Agressivo, gera conflitos desnecessários ali, afasta clientes e os colegas também, né? Então, um exemplo aqui, o atendente que grita com o cliente que está reclamando, né, vai estar transformando um problema pequeno em uma crise gigante, tá certo? Bom, temos aqui o equilibrado, gente, que é o assertivo, né? Esse é o estilo que a gente quer desenvolver, gente. O ponto ideal entre a passividade e a agressividade, né? Qual que é as características dessa pessoa, desse persona, né? Expressa opiniões com clareza e respeito, mas mantém contato visual, postura ereta, tom de voz mais firme, mais educado, né? Considera tanto seus direitos quanto os dos outros. E a frase típica, né, desse perfil assertivo, muitas das vezes é: entendo sua perspectiva, mas preciso explicar a nossa política, né? Isso faz com que gere resultados, soluções onde os dois ganham, né, que é o win-win, tá? E constrói relacionamentos sólidos. Um exemplo real, gente. O atendente que explica, né, calmamente porque não pode dar um desconto, mas oferece um benefício alternativo que deixa o cliente satisfeito, é excelente, né? E como identificar o seu estilo, né, gente, predominante aí desse? Você é mais passivo, né? Se você se sente aí que as pessoas não te ouvem, acaba dizendo coisas que não quer, evita dar opiniões em discussões, guardar mágoas no lugar de se posicionar. Ou você é mais agressivo, né? As pessoas parecem ter medo de discordar de você, você frequentemente se arrepende do que disse, né? Recebe alguns feedbacks sobre ser grosso ou rude, usa sarcasmo com frequência, né? E tem se você é assertivo, né? Se você consegue expressar desacordo sem ofender, sabe dizer não sem se sentir culpado, né? As pessoas te procuram para medir conflitos, né? Você se sente confiante na hora das interações, né? E a boa notícia aqui, gente, ninguém é 100% passivo, agressivo ou assertivo ali o tempo todo. Dependendo da situação, nosso humor, né, ou do cansaço pode oscilar entre esses estilos, né? O importante é reconhecer quando estamos sendo passivos, agressivos e corrigir ali o curso, tá bom? E no próximo slide a gente vai aprender as técnicas práticas para desenvolver a comunicação assertiva no nosso dia a dia mesmo, tá? Bom, gente, saber o que é assertividade e identificar os estilos da comunicação é muito importante, mas de nada adianta se a gente não souber como ser assertivo na hora da prática, né? E por isso, né, eu vou apresentar aqui para vocês as técnicas que eu acredito que é infalível da comunicação assertiva, tá? E ferramentas que vocês, né, podem começar a usar hoje mesmo, certo? Então, sem mais delongas, vamos ali para as técnicas, gente. Foco no problema ali, né?
não na pessoa, gente. Essa é a regra de ouro da assertividade ali. Em vez de atacar a pessoa, ataque o problema, tá? Como que a gente faz? Se você está sendo irracional, né? Isso é um ataque à pessoa, tá bom? Entendo que a situação é frustrante. Vamos focar em como resolvê-la? Foco no problema, né? Por que que isso funciona, gente? Quando as pessoas se sentem atacadas, elas ficam na defensiva. É padrão, é normal. Quando o foco está no problema, ela fica mais fácil de colaborar na solução. Um exercício prático para nós, né, na próxima discussão, tentem trocar todos os vocês acusatórios por nós, né, colaborativos. Use a linguagem eu em vez de você. Essa técnica é simples, mas revolucionária. Em vez de culpar o outro, expresse os seus sentimentos e necessidades, né? Como fazer? Um exemplo, você não entendeu nada, tá? É uma linguagem que você usa, né? Você ali fica acusatório. Agora vejam essa. Acho que não me expressei bem, né? Deixa eu explicar de uma outra forma, tá? A linguagem eu, que é responsável ali, né? Ajuda totalmente. Então, alguns exemplos aqui, ó. Eu me sinto frustrado quando não consigo te ajudar, né? Em vez de você está sendo difícil, né? Eu preciso entender melhor sua necessidade. Em vez de você não está sendo claro, entende? Então, gente, o benefício, a linguagem do eu reduz drasticamente a defensividade do outro. E outro ponto, gente, clareza e especificidade. Especificidade, né, é o quê? Assertividade, gente, é sobre ser direto e claro, não sobre ser grosseiro. Como fazer, tá? Isso é complicado. Gente, é vago. Agora, olha só. Precisamos de 3 documentos para processar o seu pedido. RG, CPF, comprovante. Específico, tá? Volte mais tarde. Impreciso, tá? Agora, ó, seu pedido estará pronto às 15 horas. Muito claro. Viu que tranquilo, com poucas palavras. E uma dica profissional, gente. Quanto mais específico você for, menos espaço sobra para mal entendidos. Então, manter calma e contato visual, né? A comunicação não verbal fala mais alto quando as palavras ali ditas, tá certo? Contato visual, gente. Isso mostra o quê? Confiança, interesse, né? Ideal e 100% ali, 60 a 70% do tempo, né? Não encare isso fixamente, tá, gente? Então, evite olhar para o relógio, celular ou para longe, postura corporal, né? Ali e assertiva, como corpo ereto, ombros relaxados, gestos abertos, tá? Passiva, corpo curvado, ombros caídos, braços cruzados, né? Agressiva, invasão de espaço, gesto bruto, expressão facial tensa, tá? Agora os tons de voz, gente, assertivo, firme, calmo, no ritmo pausado. O passivo, voz muito baixa, hesitante e agressiva, tá? Agressivo é a voz alta, acelerada, tom acusatório, né? E a técnica do disco arranhado, gente. Vocês já ouviram falar disso? Quando o cliente insiste em algo que não é possível, repita sua posição calmamente, como um disco arranhado. Como funciona isso, gente? O cliente, mas eu quero desconto. Você, entendo, mas não posso alterar o preço. Cliente, mas todos os lugares dão desconto. Você, compreendo, mas não posso alterar o preço. Quando que a gente usa isso, gente? Com clientes insistentes que não aceitam, tá? Não aceitam aquele não, tá? Como uma resposta. Isso é o quê? Agora eu vou falar sobre uma validação e posicionamento. Uma das técnicas mais poderosas, gente. Primeiro, valide e depois se posicione, tá? A estrutura entendo que, né, isso é uma validação de sentimento, mas preciso, né, um posicionamento claro. Um exemplo, entendo que você está frustrado com atraso, mas preciso explicar que a entrega leva 3 dias úteis, tá certo? Então,
uma prática diária, gente. Escolham uma técnica por cada um dos dias para praticar, tá? Não tentem mudar tudo de uma vez. A assertividade é como um músculo, ela precisa ser treinada constantemente ali. E no próximo slide, vamos aplicar isso na situação mais desafiadora, né, do dizer não para o cliente, tá certo? E vai ser muito bacana agora, porque é um momento onde muitos ali temem, né? Opa, cadê? Então, eu quero que vocês se preparem para uma revelação ali. Dizer não precisa ser traumatizante, gente. Quando feito com técnica e empatia, pode até fortalecer o relacionamento com o cliente. Então, vamos aprender um pouco aqui agora algumas técnicas, né, infalíveis ali, né, que é a técnica do não mas, tá? Essa é a clássica e funciona, que é uma beleza. Então, em vez de você simplesmente negar, você pode direcionar para uma possibilidade, né? Qual que seria a estrutura disso? A gente não pode fazer X, mas podemos oferecer Y, né? Exemplo aqui, gente, brilhante. Não temos esse produto em estoque, mas posso encomendar para chegar amanhã, né? Olha o outro. Não aceitamos devolução após 7 dias, mas posso oferecer um crédito para a troca, né? E por que isso funciona, gente? O cérebro do cliente, né, para no mas, né? Ele praticamente esquece o não e foca na alternativa, né? E explicar o motivo, gente. Pessoas oceiam muito melhor um não quando entende o porquê, né? Então, como que faz isso, Jefferson? Não pode ir pronto. Vocês viram? É algo muito autoritário. Olha agora, não podemos fazer isso porque vai contra a política de segurança que existe para proteger seus dados. Uma explicação lógica e direta. E uma dica aqui profissional para vocês, sempre que possível, explique o benefício por trás dessa regra. As pessoas aceitam restrições quando entendem que são para o seu próprio bem, tá? E oferecer alternativa, né, gente? Um não seguido de alternativa vira um sim para outras possibilidades, tá certo? Não pense, né, gente, no que não pode fazer. Pense no que você pode, tá bom? Então, um exemplo prático aqui. Não posso dar desconto, mas posso incluir uma garantia estendida. Não temos horário noturno, né? Mas podemos agendar para o primeiro horário da manhã. Não fazemos entregas na sua região, mas você pode vir retirar na loja aqui mais próxima com 10% de desconto. Regra de ouro, gente. Sempre pelo menos uma alternativa para oferecer, tá? Validar o sentimento do cliente também, gente, que é o último tópico aqui. Antes do não, mostre que você entendeu a frustração dele. Então, um exemplo, entendo perfeitamente a sua frustração. Se eu estivesse no seu lugar, também ficaria chateado. Compreendo, e isso é importante, né? Não só para você, mas para mim também. Quero te ajudar, né? E o benefício disso, gente, é a validação emocional, acalma o cliente e abre espaço para o racional, né? Que é a estrutura completa ali do não assertivo, tá? A validação, né? Entendo que você gostaria de, né? Uma negativa clara, infelizmente não posso, né? A explicação, isso porque, né? Alternativa, mas posso oferecer, tá? Benefício, assim você ganha. Um exemplo prático aqui, gente. Ó. Entendo que você gostaria de um desconto especial. Ó, validação. Não posso alterar o preço estabelecido. Negou já, disse não. Pois ele reflete na nossa melhor condição. Explicação. Mas posso incluir uma garantia estendida sem custo. Alternativa. O que vai te dar mais tranquilidade no uso do produto. Um benefício, tá? Então, o que nunca a gente pode fazer? Mentir ou inventar desculpa. Culpar outros setores ou colega, fazer promessas vazias, levar para o pessoal. Lembre-se, gente, dizer não é um ato de honestidade e profissionalismo. Clientes valorizam mais a transparência do que falsas promessas, tá? E no próximo slide, vamos ver como manter a assertividade nos momentos mais quentes durante alguns conflitos, tá certo?
Agora a gente vai para um nível mais expert da assertividade, que é manter o equilíbrio durante brigas, tretas, né? Se dizer não, gente, para um cliente tranquilo já é desafiador, imagina quando a pessoa tá gritando ali na sua orelha, fazendo acusações ou sendo completamente irracional, né? Pois é, gente, essas horas que a verdadeira assertividade é testada. E é exatamente essas situações que ela mais se destaca. Então, vamos às estratégias para navegar em águas turbulentas aqui, gente. Vamos lá. Primeiro, até estender aqui, que essa parte vai ser muito bom. Manter o foco na solução, gente. Quando o cliente está focado no problema, e muitas das vezes, né, em culpar você, o seu papel é direcionar a energia para a solução, tá? Então, como que é isso, né? A culpa não é minha. Falaria isso? Gente, é muito defensivo isso. Já levou o pessoal. Agora, ao certo. Vamos encontrar juntos uma forma de resolver isso, tá? A gente já focou na solução. E uma técnica para vocês prática aí. Use bastante a palavra vamos. Ele cria instantaneamente uma aliança ali real, né? Então, ó, um exemplo. O cliente chega e fala: seu serviço é uma porcaria, tá? Você entendo sua frustração. Vamos ver exatamente o que aconteceu e vamos juntos resolver, né? Não leva para o lado pessoal, gente. É uma coisa necessária também. Essa é uma das mais difíceis, mas das mais importantes. Eu quero que vocês se lembrem. O cliente está bravo com a situação, não com você pessoalmente, né? E qual a mentalidade para isso? Você é o representante da empresa naquele momento, não o alvo, né? É a técnica do escudo emocional. Imagine que as críticas estão direcionadas ao seu cargo, não à sua pessoa. Então, uma frase aí muito boa, interna, poderosa. Isso não é sobre mim. Ele não me conhece, está frustrado com essa situação. Meu trabalho é resolver e não levar para o pessoal. Tá bom? O outro aqui, o próximo, né, gente? Estabelecer limites com educação, gente. A assertividade também é sobre a gente saber onde o cliente pode ir, como fazer, né? Tudo isso. Eu posso simplesmente chegar e falar, ó, posso ajudá-lo desde que mantenhamos o respeito mútuo. Entendo sua raiva, mas não posso aceitar gritos, né? Ó, vou continuar tentando ajudar, mas preciso que falemos em um tom normal, né? E importante, gente, isso não é ameaça, é estabelecimento saudável de limite, tá certo? E, por último, pedir tempo se necessário, gente. Às vezes, a melhor resposta assertiva é pedir uma pausa. Então, quando que a gente usa isso? Quando você está ficando muito emocionado, tá? Quando precisa consultar alguém, quando o cliente está inacessível à razão. Então, algumas frases aqui para vocês, ó. Preciso consultar o meu supervisor para dar uma resposta adequada. Ó, deixe-me investigar isso e retorne em 5 minutos. Preciso de um tempo para verificar as opções disponíveis para você, tá? E tem a técnica do disco arranhado, né? Em conflitos, gente, o cliente repete a mesma acusação toda hora. Então, mantenha calma, respire, não entre no mérito das acusações, né, ali pessoais. Então, um exemplo, o cliente, você é incompetente. Você, meu foco é resolver o seu problema. O cliente, mas você não sabe fazer seu trabalho. Você, vamos focar em resolver a sua situação, né? E respiração estratégica, gente. No momento da tensão, faça uma pausa de 2 segundos antes de responder. Respire fundo pelo nariz, solte devagar pela boca. E isso traz um benefício, dá tempo para o córtex, né, pré-frontal aqui, que é o parte do racional nosso, assumir o controle e reconhecer e nomear a emoção, tá? Às vezes, nomear o que está acontecendo, gente, acalmar a situação, né? Então, ó, percebo que você está muito frustrado. Vejo que isso te deixou realmente irritado. Entendo que é uma situação muito chata, né? E lembre-se, gente, em conflitos, quem mantém a calma tem o controle, tá? A assertividade aqui nessas horas é como ancorar um barco durante uma tempestade mesmo, né? Pode balançar, mas não vai virar, tá bom? E agora nós vamos para o nosso último slide, gente.
tá? E tudo isso que a gente falou, nós vamos colocar em um cenário real para vocês praticarem, tá? Então bora lá que é a hora de aplicar todo o conhecimento aí, galera. Bora! Bom, essa atividade vai simular uma das situações mais comuns e desafiadoras do atendimento. Vocês vão sair dela preparados para se lidar com esse tipo aí de coisa na vida real. Então, ó, o cenário. Imagina que vocês são atendentes em uma loja de eletrônicos. Um cliente chega e faz o seguinte pedido. Olha, eu sou cliente de vocês há anos, sempre comprei aqui. Conheço o dono, quero 30% de desconto nesse smartphone novo. Se não derem o desconto, vou embora e nunca mais eu volto. Qual que é o problema, gente? A política da empresa permite no máximo 10% de desconto para ele, né? Dar 30% é completamente fora das regras e pode até custar o seu emprego. Qual que é a missão? Escreva uma resposta de 3 a 5 linhas, que seja, né, assertiva, nem passiva e nem agressiva, clara na negativa, respeitosa com o cliente, construtiva, oferecendo talvez uma alternativa, tá? Qual que é a estrutura que eu sugiro para vocês, tá? A validação, então reconheça a lealdade do cliente, tá? A negativa clara, explique que não pode fazer 30%. E a alternativa, ofereça algo dentro das possibilidades ali, né? Que é o benefício. Mostre o valor da alternativa. Exemplo aqui, gente, ó. Entendo que você é um cliente fiel e valorizamos muito isso de você. Você já validou o que ele falou. Não posso oferecer 30% de desconto, pois é contra as políticas, né? É aquela negativa já muito clara para ele. Mas posso dar 10% e incluir uma capa e película sem custo nenhum. Uma alternativa para ele fechar, tá? E assim você garante a proteção extra do seu aparelho ali, gente. Olha que benefício, né? Uma dica para uma resposta matadora, gente. Use a linguagem eu, né? Não posso oferecer em vez de você não pode ter, né? Então mantenha o foco na solução. Não discuta sobre conhecer o dono, foque no que é possível agora. Seja criativo nas alternativas, desconto menor com acessório parcelado especial, garantia estendida, cupom para a próxima compra, né? E é isso, gente. As técnicas assertivas, eu acredito que vocês se conectaram em alguma delas, né? Façam aí na prática. É algo bem tranquilo para que vocês se conectem cada vez mais aqui aos detalhes das aulas e também levem para o real motivo aí, que é o dia a dia e também para a vida profissional de vocês, porque não se esqueçam, vocês são os profissionais do futuro, tá bom? E agora a gente encerra a nossa quinta aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da assertividade no atendimento, né? E a parte de comunicação com clareza e respeito. E fico por aqui, professor Jefferson, seu professor da Martech, e até a próxima.